Saudações, senhoras e senhores, eu sou o Dan, quadrinista e ilustrador profissional. Eu decidi contribuir um pouco com aqueles entre vocês que gostariam de aprender a desenhar ou talvez perder o medo do papel em branco. Decidi então oferecer algumas dicas que eu achei que são úteis ao longo dos anos, que me ajudaram bastante ao longo da minha carreira. Ter uma perspectiva diferente e ajudar nas dúvidas que porventura aparecerem aí pelo caminho. E esse vídeo então vai mostrar para vocês que não é tão complicado assim, até para quem tem pouca prática. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz aqui foi um círculo, né? E esse círculo está dentro de um quadrado. Quem quiser seguir as mesmas medidas que eu, esse quadrado ele tem 6 centímetros de lado, né? Portanto, o nosso círculo ele também vai ter 6 centímetros de diâmetro. Eu coloquei só uma linha aqui no centro, né? Uma linha vertical no centro do círculo, e uma linha aqui embaixo, mais ou menos 1 centímetro para baixo aqui da borda do quadrado inferior. A gente vai usar bem essas linhas aqui para nos orientar, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é um pequeno arco, né? Partindo aqui dessa parte de cima do círculo, né? A gente vai partir aqui dessa parte, passar por fora e encontrar com a linha de baixo, né? Então, seguindo aqui uma tangente, é como se a gente fosse prolongar, né, esse primeiro arco aqui. Você note, ó, que a gente vai passar bem rente aqui a pontinha do quadrado, tá vendo? Ó? Vai ficar um triângulo pequenininho aqui. Pronto. Esse é o nosso primeiro arco. Em seguida, a partir desse ponto aqui, mais ou menos, né, de onde a gente parou, a gente vai fazer uma linha reta aqui na diagonal. E ela vai tangenciar praticamente, ó, o círculo que está dentro do quadrado que a gente desenhou no começo. Então, o que a gente vai ter aqui vai ser mais ou menos, né, uma gota meio esquisita, né, uma gota para cima, como se fosse um respingão assim, que vai ser basicamente o formato, né, do rosto aí que a gente vai desenhar. Em seguida, a gente vai agora pegar esse espaço aqui, ó, né, todo esse espaço aqui, a gente vai mais ou menos, né, calcular a metade dele. Então, para quem estiver usando aí as mesmas medidas que eu, a metade seria aqui, né, o 3,5, só que na verdade um pouquinho mais para baixo. Então, sei lá, vai para o 3,7 mais ou menos, né? No olhômetro aqui dá para medir também, a metade estaria aqui, um tiquinho aqui para baixo, né? Se quiser, pode até já aproveitar essa marcação e fazer uma linha aqui atravessando todo o círculo, porque essa aqui vai ser a altura dos olhos aqui do nosso rosto de perfil, né? E vai ser também a orientação principal para a gente entender aqui aonde colocar o nariz, a orelha, né? Então tá aqui essa marcação. Vou inclusive fazer mais uma pontinha aqui na borda do nosso arco externo para ajudar a nossa orientação depois. Aqui, aonde o quadrado está se encontrando com o arco, tá vendo aqui, ó? A gente vai fazer também mais uma marcação um pouquinho para baixo, bem pouquinho mesmo, né? Isso aqui vai nos ajudar a entender aonde colocar o lábio. Na verdade, perdão, um pouquinho para cima aqui, né, da bordinha do quadrado. E aí, um pouco para cima, quem quiser ter uma medida um pouco mais guiada, pode usar a régua de novo, né? E calcular mais ou menos meio centímetro aqui para cima, para poder fazer mais uma marcação, né? E aí a minha sugestão é que repita essa marcação. Não precisa fazer uma linha, né? Quem quiser pode fazer uma linha aqui, né? Mas também não é necessário, é só repetir a marcação aqui, para nos ajudar a entender onde vai ficar a base da orelha, né? Aqui a gente vai fazer depois, né, 2 novas marcações também na linha dos olhos, né, para nos ajudar a entender a posição do olho. Essa orientação aqui já é suficiente para a gente prosseguir. E aqui, um pouquinho para cima da metade, né, mais uma marcação para a gente ter a referência aqui do topo da orelha. Agora começa a parte divertida, né? Lembrando, claro, que existem muitos estilos diferentes de desenho e, claro, muitos tipos de rosto diferentes. A primeira coisa que eu gostaria de desenhar é o nariz. Essas marcações que a gente fez vão nos ajudar demais, ó. O arco externo aqui, ele vai servir como guia do limite praticamente da testa, né? Então aqui a gente vai fazer uma pequena linha, né, que vai encontrar aqui a testa com
aquela curvinha que a gente tem no nariz, né, naquela linha da metade que a gente marcou lá no início. E depois uma outra linha diagonal aqui para fora. E pode passar mesmo aqui, ó. Lembremos-nos, né, que essa aqui é uma linha só de guia, ela não vai ser exatamente o formato do rosto. E aí a gente depois volta e aí se encontra aqui com aquela primeira marcação que a gente tinha feito logo depois de fazer a marcação do lábio, né? Falando nisso, ó, a gente já pode indicar aqui com uma linha pequenininha onde vai ficar o lábio, né, da nossa personagem. E aí, tendo aqui essa orientação, a gente já tem mais ou menos aqui, ó, a posição bem certinha do olho, né? Essas duas marcações aqui vão nos ajudar a encontrar, e o que a gente vai fazer é desenhar tipo um triângulo, né? Um triângulozinho mesmo aqui. Só que esse lado aqui, ao invés de ser uma linha reta, vai ser uma curva. Um arco, né? E o olho está de perfil, então a gente vai ver ele bem menor assim, né, do que aparenta, né? O olho de frente ele é bem maior, e aí quando a gente vai desenhar as coisas de perfil, a gente tende a achar, isso é um erro muito comum, né? Que o olho deve ser maior, mas na verdade nessa posição ele vai ficar bem pequeno mesmo. E aí aqui a linha da testa, a gente já tem ela traçada por aquele arco que a gente tinha feito antes. Aproveitando esse morrinho aqui que ficou, a gente pode, a partir dessa direção, ó, desenhar a sobrancelha, que é um arco também, né? É como se fosse uma letra L invertida aqui, né? E note que quanto mais a gente se afasta do olho, né, mais proeminente fica essa inclinação aqui. A orelha, agora, né, que a gente fez a sobrancelha, a gente pode fazer mais uma marcação, né? Só para a gente tomar o cuidado de não passar dessa altura aqui. E aí aqui, partindo da metade, ó, da metade não, mentira, dessa outra marcação que a gente tinha feito, a gente vai começar a fazer uma curva, né? E aqui embaixo também, um pouquinho para cima dessa marcação, né? A gente vai fazer uma curva também aqui para baixo, de modo que a gente vai encontrar essas duas aqui, ó, como se fosse o formato de uma letra D maiúscula. Tá vendo? E é desse tamanho mesmo, né? A gente tem que lembrar que a orelha, ela fica aqui nos limites, né, do que seria o nariz e a sobrancelha, por isso ela é desse tamanho. É uma letra D mesmo, né? Só que ela é mais larga na parte de cima do que na parte de baixo. E aí, a gente já pode agora, né, depois de ter feito essas marcações principais, a indicação de onde vai ficar o pescoço. Observa bem essa linha aqui, ó. Note que ela está bem inclinada, né? Ela já dá para a gente a indicação aqui do maxilar, né, do queixo dela. E apesar do que eu pensava, pelo menos, né, muita gente pensa, o pescoço ele não é reto, assim, perpendicular, né? Ele é inclinado. A gente às vezes não nota, mas todo mundo, quando está numa posição mais natural, projeta a cabeça um pouco para frente. Então aqui a gente vai calcular mais ou menos o que seria a divisão desse espaço aqui em 3, quem quiser pode usar a régua, né? Mas não é necessário não. É bem mais ou menos, não precisa ser nada muito preciso, não, né? É como se fosse 1/3, um pouquinho para mais, um pouco mais largo, né? Aqui tem um pouquinho menos, aqui também tem um pouquinho menos. Mas aqui a gente já tem a indicação do pescoço. E vocês podem notar, ó, que aqui, quando encontra com o maxilar, forma quase um ângulo de 90 graus, né? Aqui bem reto mesmo, né? E aí a gente já tem a marcação do pescoço. Agora, para indicar realmente aqui as outras estruturas do rosto, né, o lábio e o queixo, a gente tem que lembrar do seguinte. A partir aqui do nariz, né, a boca onde a gente já indicou o lábio, ela vai ser a parte do meio de uma letra M, né, um Vzinho, né? E a gente vai conectar esse V com o nariz e aí depois com a linha aqui do queixo mesmo, ó, tá vendo? Uma letra M de lado. O lábio, né, de perfil, ele vai ter bem esse formato aqui. E aí depois com uma curva, a gente vai fazer uma curva aqui para dentro e voltar. Aí a gente tem, ó, o formato do queixo. A gente não para na pontinha lá do arco, não, a gente para aqui na linha mesmo, que a gente tinha feito antes, né, no começo, um pouquinho para baixo do nosso quadrado. E aí a gente tem, olha só, bem suave, né, uma curva para dentro, uma para fora, o queixo da nossa personagem. Alguns cuidados que
importante tomar, ó, o lábio, né? Mesmo se a pessoa tiver uma boca grande, assim, é óbvio que varia de pessoa para pessoa, mas de perfil a gente não deve ultrapassar muito a metade aqui do olho, né? Porque senão fica um pouco estranho, a pessoa fica com a boca larga demais. E a narina, né? Eu vou indicar só com uma linhazinha aqui mesmo. Mais ou menos cortando o quadradinho aqui pela metade, né? Uma linha bem cortada, perdão, pela linha do quadrado aqui na metade. Bem pequena, bem sutil. E depois a gente vai partir agora para a indicação do couro cabeludo. Por que é importante indicar o couro cabeludo? Porque na hora que a gente for desenhar o cabelo dela, a gente tem que saber aonde começa, né? Para não fazer algo muito estranho. Então aqui esse espaço, ó, imagina esse arco aqui, né? Ou essa altura aqui. A gente vai mais ou menos aqui na metade, né? Desenhar aqui uma marcaçãozinha, né? Mais ou menos aqui a metade dessa distância. E é mais ou menos mesmo, não precisa ser muito preciso. E a gente vai fazer uma linha na horizontal, né? E aí depois a gente vai fazer aqui, ó, é interessante tomar o topo da cabeça dela aqui, onde a gente se encontra com a linha vertical como referência, ó. Imagina aqui, ó, uma linha que partisse daqui na direção do olho, né? O prolongamento dela é aqui a entradinha, né, do couro cabeludo. E aí depois, paralela aqui à sobrancelha, a gente faz mais uma curva para fora aqui, ou para dentro, se a gente considerar a cabeça dela, né? E aí depois direto para baixo, o que seria a costeleta, né? Quando a gente chega aqui na linha do meio, a gente pode parar e aí volta, né? E entra aqui, o resto fica escondido atrás da orelha, mas passa aqui por trás, né? E aí quando chega mais ou menos aqui na base da orelha, muda de direção. Então aqui a gente tem, né? Podemos até fazer uma curva aqui para dar uma suavizada. A marcação realmente, né, de onde fica o cabelo da pessoa. Agora aqui a gente já está bem próximo, né, de concluir. As partes principais já estão aqui. A gente vai fazer agora o lábio dela aqui, né, para a gente poder indicar, né, a expressão com uma linha bem pequena e bem pequena mesmo no cantinho da boca, porque ela está com um leve sorriso, né? E aí, para desenhar o lábio superior, né, a gente vai fazer uma pequena diagonal aqui para a direita e para cima, bem pequena mesmo, partindo para um pouquinho de baixo aqui dessa pontinha, né? E aí a gente faz uma outra linha. Pode até ter uma curva, né, sutil também, até o final da linha. E aqui embaixo a mesma coisa, só que o contrário, né? E aqui vocês vão notar, ó, é interessante se ela ficar um pouquinho maior. Muita gente tem o lábio inferior levemente mais espesso do que o superior, né? Isso também vai variar de pessoa para pessoa, claro, mas normalmente esse é o caso. Tá aqui o lábio, né? Muito bem. Agora, a gente vai só indicar a pálpebra dela com mais uma linha aqui em cima, né? No olho. A gente vai indicar a narina com uma linha quase que na vertical aqui, talvez um pouquinho inclinada, levemente recurvada, né? Deixando um espacinho aqui, como eu tinha feito a marcação, talvez vocês estejam vendo uma linhazinha, mas tem que ficar um espacinho aqui entre o buraquinho da narina e o limite aqui dela, né? E só para indicar as orelhas realmente, né? Porque boa parte da orelha vai ficar encoberta pelo cabelo, a gente vai fazer aqui uma alusão realmente, né, à parte interna com uma segunda letra D aqui dentro, ó, e uma terceira menor, né? Esse vídeo aqui não é sobre como desenhar orelhas, mas só de ter feito essas duas estruturas aqui já fica bem mais fácil, ó. Se eu conectar essas duas aqui, né? E aqui eu fizer uma curva ao contrário, ó, tem uma letra S. E agora aqui, aproveitando essa linha, vou fazer mais um arco que vem aqui para dentro e mais uma linha final aqui para arrematar. Basicamente isso aqui vai nos bastar por enquanto. E aí aqui, o pescoço, né, ele não é a nossa cabeça na parte de trás, ela não é tão redondona assim, né? A gente vai fazer uma pequena letra S aqui, ó, partindo do pescoço dela,
entrando aqui na parte de cima, diminuindo um pouco realmente o tamanho do crânio. Muito bom. Agora, para a gente só concluir, eu vou indicar aqui o cabelo dela só com as formas principais, né? O cabelo dela vai estar meio que partido de lado, então eu vou desenhar aqui uma linha aqui, que é a indicação do partido do cabelo dela. Eu vou fazer uma grande forma aqui, mais ou menos triangular, é como se fosse a lâmina de uma espada, talvez. Partindo aqui de onde eu parti o cabelo dela, quase chegando aqui no pescoço, e depois voltando. Isso aqui vai me ajudar a desenhar o cabelo dela bem legal depois. E aí eu vou puxar aqui mais uma pontinha, mais ou menos aqui próximo da orelha dela, né? E cortando o pescoço dela em dois com essa linha aqui, ó. E como ela vai ter um cabelo não muito longo, mas também não muito curto, né? Eu vou voltar com essa linha para cá, mais ou menos aqui até a altura daquela linha que tem a marcação dos olhos. Eu volto aqui passando, tem que lembrar, né, de manter uma distância entre o topo da cabeça dela e essa linha, porque o cabelo normalmente ele ocupa um espaço maior, né? E aí a franja dela na parte da frente, o outro lado, né, eu vou indicar com um arco aqui para fora, que volta aqui e se conecta, né, com o partido do cabelo dela. Mas essa mesma linha eu posso prolongar para lá, lembrando também de passar por fora do círculo, porque o cabelo é um pouquinho maior, né? Ele tem um pouquinho mais de volume, não fica exatamente ali na inclinação do crânio. E por fim, a ponta do outro cabelo, ela vai ter um estilo de cabelo que é o que minha avó chamaria de Chanel. E aí, basicamente, a parte estrutural a gente já terminou. Eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui para poder terminar o desenho e volto depois com algumas observações finais. Então, tá aí, pessoal, esse é o nosso vídeo sobre como desenhar rostos de perfil. No final aqui eu usei uma caneta nanquim descartável, né, de ponta 01 e uma caneta nanquim descartável de ponta 05, só para alternar um pouco entre os traços, mas pode ser usada qualquer caneta com essas características, né, uma caneta de ponta macia de preferência, para você poder alternar um pouquinho. E o meu lápis é um lápis 2B comum também, o lápis que eu usei, mas esse desenho pode ser feito, na verdade, até com lapiseira, que vai dar certo do mesmo jeito. É isso, pessoal, espero que vocês tenham achado útil. Gostaria de agradecer a todos vocês aí que assistiram e todos vocês que têm comprado os meus livros. A gente tem o Samurai Boy, o Ladrão de Javalis, tem também o Samurai Boy, a Espada Celestial e, claro, o nosso último livro, que é todo feito em estilo mangá, a Lina, que a gente teve o prazer de lançar no ano passado. Todos esses livros ainda estão à venda online, eu vou colocar os links aqui na descrição para vocês. Muito obrigado a todos vocês aí que compraram e muito obrigado por ter assistido. Digam aí depois se vocês gostaram, se vocês acham que é muito fácil, que é muito difícil, se vocês aprenderam alguma coisa com isso, se gostariam de ter mais vídeos nesse estilo. Podem até fazer outras sugestões aí nos comentários. Muitíssimo obrigado, valeu e até a próxima.